E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira por aqui. Hoje num dia super, hiper, mega especial. Por quê? Porque a partir de hoje nós vamos começar o curso Direito Eleitoral Exemplificado. Então, se você me segue há mais tempo aqui no canal, se você está se preparando para concursos da Justiça Eleitoral, seja para técnico, seja para analista judiciário, chegou o momento de você aprender direito eleitoral de uma vez por todas. E digo que eu, Fabiano Pereira, estou muito feliz. Sabe por quê? Porque há muito tempo eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de disponibilizar aqui no meu canal um curso gratuito de Direito Eleitoral. Você sabe que já tem um curso aqui de Direito Administrativo, inclusive vai ser atualizado em breve. Mas um curso de Direito Eleitoral eu não tinha gravado ainda. Então chegou o momento, eu consegui me organizar, consegui me ajustar em relação ao tempo e hoje eu começo a disponibilizar para você todo esse conteúdo de forma 100% gratuita. Ok? Aproveite, aprofunde. Olha qual é o nome do curso. Direito Eleitoral Exemplificado. O que quer dizer isso? Quer dizer que para cada tópico que nós formos tratar aqui, eu vou apresentar um exemplo, eu vou trazer um caso concreto para ilustrar. Concreto não, né? Um caso concreto para ilustrar. Porque aí você vai memorizar o exemplo e na hora da prova talvez você não se lembre do conteúdo em si. Mas se você se lembrar do exemplo, por meio do exemplo, você traz à tona o conteúdo e bingo, acerta a questão. E é isso que eu quero. Eu quero que você se dedique, eu quero que você se lance de corpo e alma. Por quê? Porque nós temos excelentes expectativas de concurso para os próximos meses. Recentemente o próprio presidente do TRE de Alagoas se manifestou, né, dizendo que tem interesse em realizar o concurso para o TRE de Alagoas. E não é só o TRE de Alagoas, tem vários TREs aí que estão por vir. E uma hora ou outra esses concursos vão sair, gente. É assim, né? Formada a comissão, edital publicado 2 meses depois. É aquela correria toda como a gente já sabe que funciona. Então não dá para ficar postergando, não dá para procrastinar mais. Tá na hora. Olha, deixa eu te dizer, concursos da Justiça Eleitoral são dos mais concorridos do país. Não precisa nem falar por quê. Excelente qualidade de trabalho, excelente remuneração. Então, assim, cara, todo mundo quer trabalhar na Justiça Eleitoral. E você precisa se antecipar. Você tem que ter em mente o seguinte, ó, quando o edital for publicado, eu já tenho que estar com uma média de 90% de acertos. Edital publicado, eu só vou corrigir um detalhezinho aqui, um outro ali, resolver questões, fazer revisões, porque acabou. O conteúdo em si já está consolidado. Eu quero ir para a prova para ficar com 90% de acertos. É essa a sua expectativa. É isso que você tem que fazer, cara. Não fica postergando, não. Eu estudei durante 3 anos para conquistar a aprovação no cargo de analista da Justiça Eleitoral. E eu sei muito bem o quanto é árduo esse caminho. Eu sei muito bem quantos desafios que você está enfrentando. Eu sei muito bem que em vários momentos você já pensou em desistir, em vários momentos você se questionou se era isso mesmo que você teria que fazer na sua vida, mas eu digo, siga em frente, porque tudo isso eu tive que enfrentar e venci. Em vários momentos eu pensei em desistir, em vários momentos eu achei que eu era incapaz, que não era para mim, que eu era muito burro, que eu não conseguia assimilar conteúdo nenhum, mas eu avancei mesmo assim. Tem dias que eu pegava o livro e ficava 4 horas sentado na mesa para estudar meia hora, porque eu não conseguia, a cabeça doendo, passando mal. Falei, cara, mas eu não vou deitar, porque eu não tenho plano B. Meu plano B é fazer dar certo esse plano A, que é passar no concurso TRE. Porque meu foco sempre foi concurso TRE, desde o início. Porque eu sabia muito bem, eu fui doutrinado para ir por esse caminho, né? Sabia muito bem o que eu queria. Então o que eu te digo, siga em frente, você não vai se arrepender, não vai se arrepender mesmo. Uma hora esses concursos vão começar a sair de novo, e aí você vai se agradecer por não ter desanimado, por ter continuado estudando, e o melhor, estudando de forma correta. E aqui eu já aproveito para fazer um parênteses, tá? Não adianta você perceber que os seus números estão ruins, eu já estudo há mais de um ano, meu percentual hoje é 75%, 80% de acerto. Algo de errado está acontecendo. Não adianta você ver que os seus números estão ruins, resolve questões, fica com o percentual lá embaixo, não adianta você perceber que está ruim e continuar fazendo a mesma coisa. Se por acaso você perceber que os seus percentuais eles estão ruins,
Você tem que tomar uma atitude. Você tem que fazer algo para mudar isso. Você precisa aprender a estudar de forma correta para chegar o mais rápido possível aos 90% de acertos. E se você está estudando há mais de um ano, você tem plenas condições de fazer isso, tá? Você sabe que eu tenho uma mentoria em que eu acompanho os alunos que se preparam para concursos públicos, eu mesmo elaboro um planejamento de estudos, eu oriento como fazer, definição de material, uma coisa bem completa mesmo, bem completa mesmo. Então os resultados são fantásticos. Na minha mentoria nós já tivemos primeiro lugar geral para analista, terceiro para técnico, quinto lugar, enfim, posições muito privilegiadas dentro dos maiores concursos de TRS do país. E eu quero que você também esteja nesse gabarito, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa conhecer as informações da mentoria, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar demais. Então, se você perceber que está na hora de dar um basta e aprender a estudar de verdade, a mentoria é para você, tá bom? E olha, quero aproveitar a oportunidade também para dizer o seguinte. Todas as videoaulas do curso de Direito Eleitoral serão disponibilizadas aqui de forma gratuita. Mas já quero te antecipar o seguinte, videoaulas são sempre resumos. Não interessa quem está ministrando, se é o professor A, B, C, D ou se é a disciplina X, Y, Z. Videoaulas são sempre resumos. Resumos dos pontos mais importantes, resumos daqueles conteúdos que mais caem em prova de concurso. Sempre. Por que eu digo sempre? Porque, por exemplo, para eu ministrar um curso completaço de direito eleitoral, eu precisaria de umas 150 horas. Por aí. Só que, gente, é inviável um curso em videoaula de 150 aulas. O professor não consegue ministrar, que ele morre antes do final, e você não consegue assistir. É muita coisa, cara. Você perde tempo demais. Então, videoaula é para você ter uma noção geral do conteúdo, porque geralmente você consegue assistir numa videoaula, independentemente de qual seja a disciplina, algo em torno de 70% do conteúdo. Mas você tem que ter um material complementar. Sem um material complementar, você não avança, que é justamente acertar aquelas questõezinhas que são diferencial. Essas questõezinhas estão aonde? No material complementar. Ah, mas com as aulas de direito eleitoral eu fecho 70% do conteúdo. Fecha! Mas tem que fechar 100%, não é 70% não. E isso não é só eleitoral não, qualquer disciplina. Então se você quiser fazer um estudo realmente completaço, um estudo abrangente, para chegar e gabaritar, para chegar e perceber que direito eleitoral nem é diferencial seu mais, porque toda a prova você está gabaritando, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e se matricular no curso Direito Eleitoral Explicado. Mas não é esse curso não? É, mas aqui estão apenas as videoaulas. Os PDFs que são do curso escrito, PDF do curso escrito, eles são disponibilizados à parte, aí você tem que se matricular, tá? Ah não, eu estou contente com a videoaula. Ótimo, siga em frente. Agora, se você quiser se aprofundar, dar um passo além, se você quiser ter acesso aí a mais de 1000 questões comentadas, para se aprofundar. Se você quiser ter acesso a mapas mentais para fazer resumos, fazer revisões, resumos completados para você revisar na véspera de prova, tudo isso vai estar dentro do curso em PDF, dentro do curso escrito. Então aqui embaixo tem o link. Para se matricular no curso Direito Eleitoral Exemplificado, clica aqui. Clica lá e se matricula. E bacana, nos próximos dias, já que é lançamento, o curso vai estar num preço especial, óbvio, né? Em breve a gente vai subir esse preço, tá bom? Então matricule-se porque você não vai se arrepender. Lá dentro tem muita coisa bacana, o material foi assim, todo ele atualizado de acordo com as últimas reformas, várias questões inéditas, nós vamos fazer simulados, enfim, você vai se orgulhar em breve, porque esse material realmente foi preparado, a toque de Midas, para você realmente fazer bonito nas provas de direito eleitoral. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode postar aqui nos comentários que a gente vai conversando. Tá bom? Vamos começar, né? Vamos começar o estudo de direito eleitoral. Quando nós falamos em direito eleitoral, o primeiro passo é nós analisarmos a origem, conceito, objeto, aquela teoria geral do direito eleitoral. E é sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de agora.
Teoria Geral do Direito Eleitoral. Esse tópico cai muito em prova, professor? Não, vou ser bem sincero, não cai muito em prova. Cai, mas não cai com muita frequência. O problema é que quando ele cai em prova, as questões são um pouco mais complicadas. Não é questão decoreba. E aí os alunos costumam errar, os candidatos costumam errar. Então a gente aqui não pode errar nada, nós temos aqui que gabaritar. Então por isso que eu vou analisar tópico com tópico com você, para você não deixar passar batido nenhum item. Combinado? Então vamos lá, vamos analisar esses conceitos iniciais do direito eleitoral. Primeiro, vamos falar aqui sobre conceito e o objeto do direito eleitoral. O que é o conceito de direito eleitoral? Na prova, a banca não vai te pedir o conceito, né? Segundo o autor fulano de tal, direito eleitoral é isso, direito eleitoral é aquilo. A banca não vai te pedir o conceito expresso. Por que não? Porque não faz sentido ela te pedir isso, né? Agora, você tem que ficar muito atento ao seguinte, existem algumas peculiaridades que você precisa saber. Por exemplo, o direito eleitoral é um ramo do direito público. O que significa isso? Ser um ramo do direito público. Olha só, didaticamente, o direito se divide em vários grupos, em vários ramos. Os dois principais são direito público e direito privado. Então a gente pode colocar assim, ó. A gente coloca aqui em cima, ó, direito, em sentido amplo, né? Direito. E aqui eu tenho, ó, direito, né? Eu tenho aqui, ó, direito público e direito privado. O que é esse negócio de direito privado? Direito privado é o ramo do direito que vai regular as relações ocorridas entre os particulares. Quando os particulares vão fazer algum tipo de negociação, por exemplo, eles têm que respeitar a lei. Tem que respeitar a lei. Se existir uma lei dizendo que um contrato de compra e venda só pode ser redigido respeitando as cláusulas A, B, C e D, aquelas cláusulas têm que estar no contrato de compra e venda. Pronto. Então, às vezes, Coxinha quer vender um carro e Doquinha quer comprar. Então eles vão fazer o quê? Eles vão negociar. Coxinha quer vender o carro por 10 mil. Doquinha quer pagar 8 mil. Ah, não, 8 não. Moço, mas é por causa disso, o pneu tá velho, não sei o quê, careca, blá, blá, eu vou gastar dinheiro. Negociaram e fecharam o carro em 9 mil. Tá vendo? Houve uma negociação entre eles, fecharam em 9 mil. Então eles vão sentar e vão assinar um contrato. Pronto. Então ali, a administração pública está envolvida naquela negociação? Não. Tem dois particulares, duas pessoas privadas ali fazendo a negociação. Então o direito público, ele não vai participar, ele não vai regular essa situação. Não é ele que vai dizer o que tem que ser feito. Direito público? Não. Quem vai dizer o que tem que ser feito ali é o direito civil. O direito civil que diz como é que vai ser redigido um contrato de compra e venda. Então é o direito civil. Tá bem? Então quando a gente fala em direito privado é aquele ramo do direito que vai dizer como as relações entre os particulares, não tem nada a ver com a administração, os particulares vai acontecer. O que tem que ser observado. Pronto. Do outro lado a gente tem o direito público. E aqui se enquadra o direito eleitoral. Tá? Então no direito privado a gente tem o direito civil, o direito empresarial, a gente não vai nem aprofundar nisso não. Por outro lado tem o direito público. Aí sim, o direito eleitoral é um ramo do direito público. Por quê? Toda vez que você lembrar de direito público, lembra do seguinte, cara, se é direito público, é porque a administração pública ela está envolvida no negócio, né? Tem uma autarquia no meio, ou tem uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação pública, União, Estado, um órgão público, a administração está ali envolvida. Por exemplo, um TRE quer comprar 1.000 aparelhos de ar-condicionado. O que o TRE precisa fazer? Licitação. Licitação é uma lei que vem do direito público ou do privado? Privado? Não, público. Por que público? Porque a licitação está lá no direito administrativo. E o direito administrativo é aquele ramo do direito que vai disciplinar as relações entre o Estado de um lado, seus órgãos e entidades, e de outro, particulares, por exemplo.
Ou então Estado de um lado e Estado do outro. Aí vem o direito administrativo para regular isso aí. Então, nesse caso, a empresa Doquinha S.A. quer vender ar-condicionados para o TRE. Então, no meio, aqui tem TRE, aqui tem empresa Doquinha S.A. No meio, tem a lei de licitação. Então, a lei de licitação vem do direito público. Está no direito administrativo, que é um ramo do direito público. A mesma coisa com o direito eleitoral. A mesma coisa. As pessoas querem se candidatar a cargos eletivos. Para trabalhar onde? Na administração. Então, se a administração pública está envolvida ali na situação, é o direito público que vai regular e vai dizer como é que aquilo ali funciona. Então, é o direito eleitoral que vai dizer o que as pessoas precisam fazer para disputar cargos eletivos. É o direito eleitoral, porque o poder público está envolvido. Para fechar, o governo precisa de dinheiro para pagar suas despesas do dia a dia. E aí o governo vai criar algumas maneiras de obrigar os particulares a pagarem dinheiro para os cofres públicos todo mês. Essa maneira, dentre outras, é chamada tributo, que tem várias espécies de tributo. Pergunta: esse tributo é proveniente de uma lei tributária, e essa lei tributária, ela vem do direito público ou do privado? Público ou privado? A pergunta que você faz é a seguinte: a administração está envolvida? A administração está envolvida. A União está aqui esperando você pagar o imposto de renda. E como é que você tem que pagar? Lê a lei tributária que você vai saber. Então, se o órgão do Estado, uma entidade do Estado está envolvida, é o direito público que vai dizer como aquilo tem que ser feito. Tá bom? Então, para fechar, direito eleitoral é um ramo do direito público. Duvido que você vai errar isso na prova. Não tem como. Mesmo que você queira, a careta fala assim, ó, ela vai sozinha. Não tem como você errar isso, não. Eu duvido. Tá bom? Avancemos um pouquinho ali. Ó, o direito eleitoral tem por objeto o conjunto de normas, institutos e procedimentos com vistas a assegurar o exercício da soberania popular. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Agora, quando você fala assim, o direito eleitoral estuda o quê? Quando eu paro para estudar direito eleitoral, eu vou me deparar com o quê? O que eu vou precisar estudar no dia a dia? Bom, é isso que eu acabei de falar. O objeto de estudo do direito eleitoral são as normas, os institutos e os procedimentos que são implantados com vistas a garantir o exercício da soberania popular. Nós, eleitores, periodicamente vamos às urnas para escolher os nossos representantes. É o direito eleitoral que vai dizer como é que isso vai ser feito. Então esse é o objeto de estudo, o objeto de trabalho do direito eleitoral, é criar esses procedimentos, é dizer como é que isso vai acontecer, tá certo? Para garantir o exercício da soberania popular. Porque nós, o povo, somos detentores do poder, segundo consta no artigo 1º da Constituição Federal. Nós temos a soberania popular. E como é que nós fazemos isso? Por meio do voto. Mas como é que eu chego lá e voto mesmo? Antes tem que fazer alguma coisa, tem que me inscrever em algum lugar, tem que tirar título, não sei. Tudo isso é o objeto de estudo do direito eleitoral. E vou um pouquinho além. O direito eleitoral, ele disciplina todas as fases do processo eleitoral, desde o alistamento até a fase de diplomação dos candidatos eleitos. Gente, olha só. O processo eleitoral, ele é composto por várias e várias fases. E tudo que envolve o processo eleitoral como um todo, nós temos no meio o direito eleitoral dizendo o que tem que ser feito. Quando você vai estudar os livros dos autores que tratam do direito eleitoral, você percebe que cada um coloca uma quantidade diferente de fases do processo eleitoral. Mas eu quero citar para você aqui as principais, tá? Ou seja, onde é que o direito eleitoral estará presente? As principais fases do processo eleitoral são, vou colocar aqui,
Vou colocar uma linha aqui, ó, para a gente falar sobre as principais fases do processo eleitoral. Ó, vamos lá. Opa, voltando aqui. Cadê minha canetinha? Deixa eu trocar a cor dela aqui. Ó, primeira fase é o alistamento eleitoral. O que é esse negócio de alistamento eleitoral? Alistamento é aquele momento em que o indivíduo, sei lá, com 17 anos, ele vai até o cartório para se inscrever como eleitor. Eu vim aqui tirar meu título de eleitor, que documento que eu preciso apresentar? Tá lá, 17 anos, tirar o título. Alistamento eleitoral. Quem vai dizer o que tem que ser feito aí? É o direito eleitoral. Mais precisamente hoje, a resolução do TSE é 21.538/03. Vamos estudar aqui. Tá bom? Depois da fase do alistamento, eu posso citar aqui, por exemplo, porque o alistamento, a fase é muito extensa, né? Quando a gente passa da fase do alistamento, vai chegar um determinado momento que nós vamos, se as pessoas se inscreveram como eleitoras, elas vão começar a pensar em disputar cargos eletivos. Não é isso? Então, quando as pessoas começam a pensar em disputar cargos eletivos, nós temos as fases das convenções partidárias. Ah, convenção partidária, é isso mesmo. Então, aqui nós temos as fases das convenções partidárias. O que são convenções partidárias? Convenções partidárias nada mais são do que as reuniões que os partidos políticos realizam com o objetivo de definir se irão fazer coligações ou não e quais serão os candidatos que vão efetivamente disputar cargos eletivos pelo partido. Tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. Então, depois das convenções, vem a fase de registro de candidatura. Registro de candidatura. Ou seja, nessa fase, as pessoas que foram escolhidas pelo partido vão apresentar documentos perante a Justiça Eleitoral para realmente se inscreverem como candidatas. A Justiça Eleitoral que vai dizer se elas estão aptas a atuarem como candidatas ou não. Depois do registro de candidatura, né, começa, por exemplo, a fase de propaganda eleitoral. Também vamos estudar. Porque a propaganda eleitoral é aquele período, né, em que os candidatos vão para a rua dizer: eu sou mais preparado para te representar, vote em mim. Tudo isso, propaganda eleitoral. Vamos analisar depois. E aí, depois de passar esse período de propaganda eleitoral, vem a fase de votação. A votação é aquele período em que você vai para a urna depositar o voto no candidato de sua confiança. Ah, mas existem regras específicas sobre isso? Existem. Está lá no Código Eleitoral. O Código Eleitoral estabelece várias regras que devem ser respeitadas no período da votação. Vamos estudar isso lá na frente. Depois da fase de votação, vem, por exemplo, a fase de apuração dos votos. Então, existem regras específicas sobre a fase da apuração dos votos. Como é que a Junta Eleitoral vai trabalhar? Como é que funciona esse processo? Existem regras específicas para isso. Depois da fase da apuração dos votos, vem a fase da proclamação dos eleitos. Proclamação dos eleitos. Gente, então a Justiça Eleitoral... Teve uma eleição municipal, por exemplo. Aí a Justiça Eleitoral parou e falou o seguinte: terminamos de computar os votos aqui no município de Fabianolândia. Então, no município de Fabianolândia, foi eleito prefeito o candidato Doquinha da Silva, porque ele teve mais votos dentre todos os candidatos. Pronto. E aqui não tem segundo turno. Acabou. Então, a proclamação dos eleitos, ela acontece logo após a votação e a apuração. Então, teve a votação, teve a apuração, aí já vinha a proclamação. Às vezes acontece 2, 3 dias depois da apuração. 2, 3 dias depois. A eleição, vamos supor, aconteceu no domingo, dia 2 de outubro. Às vezes no dia 4 ou 5 já tem a proclamação. A Justiça Eleitoral já diz quem é o candidato eleito. Proclamação. Só que tem que ter cuidado, por quê? Porque a proclamação é diferente da diplomação. Os efeitos são diferentes. Diplomação. Na
Na proclamação, a Justiça Eleitoral simplesmente chega e diz o seguinte: ó, candidato fulano de tal foi eleito. Mas aquilo aí não tem muito sentido prático, não. Na diplomação é diferente. A diplomação, ela acontece até o dia 19 de dezembro. Essa é a regra. Independentemente de quando tenha sido a eleição, até o dia 19 de dezembro, a proclamação acontece. Desculpa, a diplomação acontece. Estou confundindo os números. Então, a diplomação acontece até o dia 19 de dezembro. Então, quando a gente fala em diplomação, é porque a Justiça Eleitoral, ela pega um diploma, um pedaço de papel e entrega para o candidato. Ó, parabéns, você foi eleito para o cargo de prefeito, está aqui o seu diploma. A partir dali é que vão incidir todas aquelas regras lá do direito constitucional. Lembra que alguns parlamentares têm imunidade formal, imunidade material a partir da diplomação? É esse momento. É um evento solene da Justiça Eleitoral de entrega de diplomas aos candidatos que foram eleitos. Isso é diplomação. E é óbvio que a diplomação, ela encerra o processo eleitoral. Eu poderia colocar outras fases aqui, viu? Prestação de contas, por exemplo, os candidatos têm que fazer, mas eu não vou colocar não, tá? Então a diplomação encerra o processo eleitoral. A última fase do processo eleitoral é a diplomação. Por que eu falo que a última fase do processo eleitoral é a diplomação? Porque, nesse contexto aqui, o direito eleitoral é que vai regular, desde o alistamento até a diplomação. Então, a Justiça Eleitoral chegou e falou assim: ó, candidato, você está eleito, está aqui o seu diploma. Aí o candidato, com o diplominha debaixo do braço, ele foi lá, ele é candidato, foi eleito vereador. Chegou na Câmara, sei lá que dia que foi, vamos supor que foi no dia 1º de fevereiro. Chegou na Câmara, oi, vim tomar posse, está meu diploma aqui. Existe uma ordem aqui que você não pode entrar na Câmara. Como assim eu fui eleito? Não pode entrar. Ah, meu diploma aqui. Não pode entrar, não vou deixar entrar, ponto final. E aí? Porque isso é um absurdo, porque eu fui eleito. Aí, a ordem veio do presidente da Câmara. Ele quer propor um mandado de segurança, porque ele acha que é um absurdo, já que ele está com o diploma debaixo do braço, pedido pela Justiça Eleitoral. Esse mandado de segurança vai ser proposto na Justiça Eleitoral ou esse mandado de segurança vai ser proposto na Justiça Comum, lá na Justiça Estadual? Onde? É na Justiça Estadual. Por quê? Porque aí, gente, Justiça Eleitoral já não tem mais nada a ver com isso. Tem mais nada a ver com isso. A atividade da Justiça Eleitoral encerrou aqui, ó, com a diplomação. Tem exceções? Tem, a gente vai ver depois as exceções. Mas, em regra, a atividade da Justiça Eleitoral encerrou aqui, ó. Então, a gente não tem mais o que fazer. Esse mandado de segurança vai ter que ser proposto lá na Justiça Estadual. É o juiz estadual que vai resolver se tem alguma falha ali, algum erro. Mas a Justiça Eleitoral já encerrou o trabalho dela. Então, o direito eleitoral já não tem nenhum tipo de relação com a posse. Com a posse, não. Aí já é direito constitucional, aí já é lei orgânica, aí já é direito administrativo, não sei. Mas o eleitoral já não trata da posse de candidato. Então, esse é o processo eleitoral. Então, aqui dentro é que nós vamos ter a atuação do direito eleitoral. Tá bom? Isso aqui é muito importante, viu? Uma coisa básica, mas eu vou falar sobre isso várias vezes lá na frente. Várias vezes. Quando eu for falar de competência da Justiça Eleitoral, então, eu vou retomar isso aqui várias vezes. Grave bem esse exemplo aqui, tá? Então, isso aqui, ó, é muito importante para você se lembrar do que eu vou falar lá na frente, com bastante calma e bem no estilo passo a passo. Fechou? E olha, o direito eleitoral, ele possui autonomia didática, científica e normativa. O que é isso? Gente, o direito eleitoral tem suas próprias leis, o direito eleitoral tem os seus próprios princípios, o direito eleitoral, ele tem autonomia. É uma disciplina que você estuda isoladamente. Então você não precisa estudar o direito eleitoral junto com o direito administrativo. Direito eleitoral junto com o direito penal. Não! É uma disciplina que você senta e estuda só o direito eleitoral. Acabou. Dá uma olhadinha no curso em PDF, tá? No curso em PDF do material escrito, tá? Material escrito, aqui embaixo, né? Você consegue acessar. Eu deixei para você algumas orientações complementares. Porque de vez em quando as bancas cobram uma questãozinha ou outra sobre isso aqui. Não é comum não, mas se a banca quer complicar, ela complica. Então, a princípio, basta que você saiba que o direito eleitoral tem essa autonomia didática,
científica, tem as suas próprias normas. Porque se você souber isso, você já vai conseguir responder a maior parte das questões de prova. Tranquilo até aí? Então essa parte sobre conceito e objeto, nós superamos. Vamos agora falar sobre as fontes do direito eleitoral. Fontes do direito eleitoral. Gente, olha só. O que são fontes? Quando a gente fala em fonte, na hora a gente se lembra de um local de onde jorra a água, né? Isso aqui é fonte, é um local onde sai água. Fonte de água, é isso mesmo. Então, quando eu falo de fonte do direito eleitoral, eu estou me referindo do lugar de onde vem o direito eleitoral. Onde é que nasce o direito eleitoral? Isso é fonte do direito eleitoral. Onde o direito eleitoral nasce, onde ele jorra. E existem várias espécies de fontes. Vou te falar que quando a banca quer complicar, ela complica. Porque quando a banca ela cobra questões sobre fontes, de vez em quando, ela faz algumas pegadinhas, então nós temos que ficar muito, muito, muito atentos. Tá bom? Ó, primeiro, as fontes do direito eleitoral podem ser fontes diretas. Veja só, vamos pegar um exemplo, né? Porque se o curso é direito eleitoral exemplificado, tem que ter um exemplo. Então vamos lá. Veja só, eu, Fabiano, sou analista da Justiça Eleitoral. Aí, um advogado acabou de apresentar, de protocolar lá no cartório, uma representação eleitoral. Isso é forma de dizer, porque hoje tudo é pelo PJE, que é o processo judicial eletrônico, né? Então vamos colocar de forma correta. Ele mandou pelo PJE uma petição. Acabou de protocolar uma petição no PJE. Beleza. Aí eu peguei aquela petição e fui analisar. É um advogado que está alegando que o cliente dele, que é candidato a prefeito, está sendo difamado nas redes sociais, está sendo caluniado, estão dizendo que ele praticou um tanto de crime, isso é mentira, é só porque ele é candidato, não tem prova de nada e blá blá blá. Está lá no PJE para eu, analista, fazer a primeira análise e depois encaminhar para o juiz dar o despacho determinando o que tem que fazer. Geralmente o juiz dá um despacho determinando remessa para o Ministério Público. Manda para o Ministério Público, isso é com ele. Aí o Ministério Público vai lá decidir o que vai fazer, tá bom? Mesmo porque, quando a gente fala em crime eleitoral, trata-se de ação penal pública incondicionada. Vamos ver isso depois. Então, mas isso é muito comum, viu? Mesmo se na ação penal pública condicionada, os candidatos costumam apresentar muitas representações nesse sentido, tá? Eles nem sabem como é que funciona, nem todos apresentam, nós temos que nos virar depois para resolver isso aí. Mas enfim. Então, nesse caso, eu, Fabiano, estou com aquele processo em mãos. Cara, eu tenho que fazer uma análise. Para eu fazer essa primeira análise, eu preciso buscar uma fonte. Porque ele está falando que foi a conduta praticada, violou o artigo tal, é crime por isso, por aquilo. Eu tenho que buscar a fonte. Primeira coisa que eu fiz, eu abri o Código Eleitoral e fui consultar a parte de crime eleitoral. Então, se eu abrir o Código Eleitoral, quer dizer que eu acessei uma fonte direta do direito eleitoral. Então, o que é fonte direta? Fonte direta é aquela que diretamente trata do direito eleitoral. É aquela que diretamente tem que ser utilizada pelo servidor da Justiça Eleitoral, pelo juiz eleitoral, pelo promotor eleitoral, diretamente. É uma norma que trata de assuntos relacionados ao direito eleitoral. Por isso que é fonte direta. Pá! Precisei? Já posso ir lá e consultar. Tá bom? Fonte direta. Então aqui eu posso citar alguns exemplos de fontes diretas. Eu posso citar o Código Eleitoral. Eu posso citar a Lei 9.096/95, que é a Lei dos Partidos Políticos. Posso citar a Lei 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Posso citar a Lei 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Posso citar aqui Lei 6.091/74, que é a Lei de Transporte de Eleitores. Tá vendo?
Tudo isso aqui é lei eleitoral, é lei que trata do processo eleitoral. Então são fontes diretas. Então falou em fonte direta, é aquela que diretamente trata de direito eleitoral. Tá bom? Só que aí, gente, sinceramente, eu comecei a olhar no Código Eleitoral, eu olhei em todas essas leis, aqui, ó. Aí eu falei, cara, esse advogado tá maluco. O que ele tá falando aí, não tem nenhuma lei eleitoral. Não tem isso não que ele tá falando, não. Não tem não. Olhei todas. Aí, eu vou procurar responder essa situação em outros tipos de fontes, que são fontes indiretas. O que é fonte indireta? É uma lei, por exemplo, que eu só vou procurar indiretamente. Só vou procurar quando realmente a lei eleitoral não resolveu o problema. Então, fonte indireta é aquela que a gente vai poder utilizar no direito eleitoral, a gente vai poder utilizar, só que apenas em situações excepcionais. Porque elas não tratam de direito eleitoral. Elas tratam o direito como um todo. Não tratam especificamente do direito eleitoral. Por isso que é fonte indireta. Porque vai ser utilizado no direito eleitoral, mas não trata de direito eleitoral. É uma lei geral. Vou te dar um exemplo. O Código Penal. Então, o Código Penal é uma lei geral. Não trata de direito eleitoral. Não, trata de crimes de uma forma geral. Mas, de vez em quando, eu vou ter que utilizar o Código Penal. Eu vou ter que utilizar o Código de Processo Penal. Vou ter que utilizar. Por exemplo, às vezes, um candidato é multado durante as eleições e aí ele vai até o cartório eleitoral e solicita um parcelamento da multa. Cara, a legislação eleitoral não diz como é que tem que ser feito o parcelamento da multa. Eu vou utilizar então a legislação tributária para saber como é que funciona aquilo. Mas legislação tributária não tem nada a ver com direito eleitoral. Eu vou usar a execução fiscal, por exemplo, como fonte do direito eleitoral, mas indiretamente. Porque a lei de execução fiscal ou as normas de execução no Código de Processo Civil não são leis eleitorais, não são. Mas eu posso utilizar aqui dentro indiretamente. Entendido? Então o conceito aqui é muito simples. Fonte direta é aquela que trata especificamente do direito eleitoral. E fonte indireta é aquela norma que não trata do direito eleitoral, mas ainda assim ela pode ser utilizada em alguns momentos pelos servidores da justiça eleitoral, pelos promotores e juízes, inclusive. Então, fontes indiretas. Eu posso citar aqui, ó, o Código Penal, que nós vamos utilizar de vez em quando, o Código de Processo Penal. Posso utilizar, por exemplo, o Código Tributário. Em várias situações no cartório eu tenho que abrir o Código Tributário para estudar. Não é comum, mas de vez em quando eu abro. Tá vendo? Então o Código Tributário não é uma lei eleitoral, mas eu tenho que abrir de vez em quando. Então, indiretamente, eu posso recorrer ao Código Tributário de vez em quando. Ah, mas eu não trato de direito eleitoral. Eu sei, mas é uma fonte indireta. Só vou usar de vez em quando. Tá bom? Então aqui tem alguns exemplos. Tá certo? Tem o CPC, tem milhões de exemplos aqui, né? É o Código de Processo Civil, tem o Código Civil e por aí vai. Então essa é a primeira diferença. Fontes diretas versus fontes indiretas. Temos ainda as fontes primárias e as fontes secundárias. O que é uma fonte primária? Fonte primária, como o próprio nome já diz, é aquela que extrai a sua força diretamente da Constituição. Fonte primária, no direito eleitoral, é a lei. Então, no direito eleitoral, fonte primária é a lei. Primária, gente, é a que primeiro nós vamos utilizar. Fonte primária é a que primeira nós vamos utilizar. E falou-se em direito eleitoral, não tenho dúvidas. Primeira coisa que a gente vai utilizar é o quê? Primeira coisa que a gente vai utilizar é a lei. Tá certo? Então, falou-se em fonte primária, é a lei eleitoral. E eu falo lei aqui no sentido amplo, tá? Eu falo lei aqui no sentido amplo. Então, quando eu falo lei aqui, eu vou estar me referindo à Constituição Federal, que é a mais importante das fontes primárias, lógico. Aí depois vem, né, o Código Eleitoral. E aí depois vem as demais
leis eleitorais. Pronto. Demais leis eleitorais. Tá bom? Então, todas elas são fontes primárias. São as primeiras que eu vou recorrer quando o assunto for direito eleitoral. Por isso nós falamos em fontes primárias. Tranquilo até aí? Aí nós temos também as fontes secundárias. O que é fonte secundária? Fonte secundária é o seguinte: basicamente, todos os assuntos do direito eleitoral a gente consegue resolver por meio das leis. Basicamente, a gente consegue resolver tudo por meio das leis. Mas tem uma hora ou outra, cara, que a lei ela é ambígua, a lei ela possibilita dupla interpretação, aí a gente não tem escolha. A gente vai ter, por exemplo, que buscar a jurisprudência. A gente vai ter que ir lá na jurisprudência, na decisão do tribunal, para verificar aquele assunto. Aí a gente não tem escolha. A gente vai ter que pegar um livro de direito eleitoral para estudar, para entender o que os autores dizem daquele artigo da lei, se está revogado, se não está, se pode ser aplicado, se não pode. Tá vendo? Só que isso eu só faço secundariamente, porque a base é a lei, que é a fonte primária. Só em segundo momento é que eu recorro às fontes secundárias. Secundária vem de segundo lugar. Primeiro, a lei. Fonte primária, primeirona. Se não resolver com a lei, eu recorro às fontes secundárias. Tá bom? E aí, quando a gente fala em fontes secundárias aqui, a gente pode colocar todas aquelas que especialmente eu acabei de dizer. Por exemplo, quando nós falamos aqui em fonte secundária, eu posso citar para você a doutrina. Então, doutrina é uma fonte secundária, né, que é um livro de direito. De vez em quando eu posso ir lá e consultar um livro de direito. Eu posso consultar também aqui a jurisprudência, que são as decisões do TSE, as decisões dos TRS. Eu posso consultar também as resoluções do TSE. Ah, professor, você está me dizendo então que as resoluções do TSE são fontes secundárias? Não. Eu estou dizendo que elas também são fontes secundárias. Então, se você está fazendo o seu resumo aí, eu já vou até colocar aqui para depois você não ficar me xingando. Errei uma questão porque ele falou que é fonte secundária. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Também pode ser fonte primária. Vou explicar daqui a pouquinho. Também pode ser fonte primária. Vou explicar daqui a pouquinho. Isso aqui é porque é o resuminho que você está fazendo. Estou fazendo bem devagarzinho para você ter um resumo show de bola para você poder revisar o conteúdo, tá? Lá no curso em PDF, no material escrito, tem muitas questões sobre isso, inclusive questões inéditas, tá? Resolva todas as questões. Todas, eu disse todas. Resolva todas elas para você fixar o conteúdo, especialmente as inéditas, estão muito bem elaboradas. Tá bom? Gente, de vez em quando, você também... Não, de vez em quando não, desculpa. Daí já estou apelando. Ainda não vi em prova, uma outra classificação que alguns autores costumam colocar, que é assim, fonte material e fonte formal, tá? Em outras disciplinas de vez em quando cai, mas eleitoral não vi questão sobre isso ainda, que é a diferença entre fonte material e fonte formal. Ainda não vi isso em prova. Mas deixa eu te explicar aqui, porque vai que cai pela primeira vez, né? Então, olha só. O que é fonte material do direito eleitoral? Fonte material são os acontecimentos que fazem surgir uma norma eleitoral. São os eventos, os acontecimentos, as manifestações sociais que fazem surgir normas eleitorais. Vou te dar um exemplo. Fonte material. Qual é a matéria? Qual é o conteúdo? Por que isso dá origem ao direito? Então são os movimentos sociais. Fontes materiais. Aquilo ali acontece e dali surge uma lei depois. Vou te dar um exemplo. Lei da ficha limpa. Lei complementar 135 de 2010, que é a lei da ficha limpa. E aí? Maria. A lei da ficha limpa,
ela é fruto de um movimento social que foi encandeado, ou desencandeado, né, pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então a Igreja Católica, ela começou a recolher assinaturas do Brasil inteiro de pessoas que estavam comprometidas com o combate à corrupção no Brasil. E aí, desse movimento social capitaneado aí pela CNBB, é que surgiu um projeto de lei que foi enviado para o Congresso Nacional e daí surgiu a Lei da Ficha Limpa. Então esse movimento social encabeçado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil é uma fonte material do direito eleitoral. É a matéria que deu origem à Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. Vamos ver depois. Entendido? Então essa é a fonte material. E o que é fonte formal? Fonte formal é o documento escrito, é a lei. Aqui eu tenho fonte material, as reuniões da CNBB, toda a movimentação social que a CNBB fez, é a fonte material. E qual é a fonte formal? É a lei, lei da ficha limpa. Fonte formal, tudo certinho no papel, artigo por artigo, inciso por inciso. Então é uma fonte formal, tá certo? Qual é mais importante? Cara, quem vai dizer qual que é mais importante? Vai ser aplicada a lei. Mas sem esse movimento aqui, não teria nascido a lei. Então a fonte formal é a lei em si, que vai ser aplicada no dia a dia. E a fonte material é o movimento social que deu origem à lei. Então se por acaso cair em prova, você já sabe diferenciar também fonte material de fonte formal. Aproveitando o gancho, eu quero dizer o seguinte, cuidado. Por quê? Porque de vez em quando você encontra questãozinha em prova de bancas dizendo que medida provisória pode tratar de direito eleitoral. Pode não, viu? Cuidado com as pegadinhas. Ó. O artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele diz expressamente o seguinte: é proibida a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, aqui ó, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Tá vendo aí? Então, não é possível o presidente da República, não é possível, ele não pode. O presidente da República não pode editar uma medida provisória tratando sobre partido político, direitos políticos e nem direito eleitoral. Não pode e ponto final. Então, se você encontrar alguma questão em prova dizendo que medida provisória pode dispor sobre direito eleitoral, errado. Não pode. Avancemos um pouco mais. Agora nós vamos falar sobre as resoluções do TSE. Resoluções do TSE, como eu disse lá atrás, lembra? Em regra, as resoluções do TSE são fontes secundárias. Quando eu digo que são fontes secundárias, é porque as resoluções do TSE, elas não criam direitos, não criam deveres, não podem obrigar os eleitores a fazer alguma coisa. A regra geral é que não podem. Por isso que, em regra, elas são fontes secundárias. Se é fonte secundária, é porque está abaixo da lei. Se existir um conflito entre uma fonte primária, que é a lei, e uma resolução do TSE, qual que deve prevalecer? A lei. A lei é primeira. A resolução está embaixo da lei, ela explica a lei. Então, as resoluções do TSE servem para explicar o que está escrito no texto da lei. É para isso. Então, se houver um conflito, um embate, a lei dizendo uma coisa e a resolução dizendo outra, prevalece o que está na lei e não na resolução. Então, a regra é: resoluções têm caráter secundário. Lá no material em PDF, eu deixei um quadro sinótico diferenciando, tá? Lado A e lado B. Diferenciando a resolução como fonte primária e fonte secundária. Dá uma olhadinha lá, tá tudo bem explicadinho lá, passo a passo, para você jamais errar uma questão em prova. Tá no material escrito. Então, olha só. Gente, resoluções do TSE, então, são atos normativos que o TSE utiliza para explicar a legislação eleitoral. E com base em que o TSE faz isso? Primeiro, tá aqui, ó, artigo 1º, parágrafo único do Código Eleitoral, que diz o seguinte: o TSE expedirá instruções para a sua fiel execução. Ou seja, fiel execução da legislação eleitoral. Então, o próprio Código Eleitoral, que foi criado pelo Congresso Nacional,
outorga ao TSE essa possibilidade. Tá bom? Aí vem, artigo 23, inciso 9. Compete privativamente ao TSE expedir as instruções que julgar convenientes à execução desse código. Então, o próprio Congresso Nacional, por meio do Código Eleitoral, falou: se o TSE quiser, ele pode expedir instruções que julgar convenientes à execução desse código, ou seja, para fazer o Código Eleitoral valer. É só ele expedir resolução e explicar como é que o Código Eleitoral vai ser aplicado. Tá vendo? Foi o próprio Congresso que falou isso. Então, não há dúvidas de que o TSE pode sim expedir resoluções. E expede, e muitas, diga-se de passagem. Tá bom? Agora, o que eu quero deixar bem claro para você é o seguinte. Regra geral, as resoluções do TSE são fontes secundárias. Mas, de vez em quando, elas podem ser fontes primárias. Tá bom? O que é fonte primária? Ai, Fabiano, fonte primária que você falou, que eu me lembro, é a lei. Constituição, lei das eleições, Código Eleitoral, é a lei. Pois é. Em alguns momentos, a resolução do TSE vai se equiparar à lei. Ué, ela vai ter força de lei? Ela vai ter força de lei. Em alguns momentos, ela vai ter força de lei. Tá certo? Em alguns momentos, ela vai ter força de lei. Ah, então nesse caso, Fabiano, ela vai ser uma fonte primária. É isso? É isso mesmo. Nesse caso, ela vai ser uma fonte primária, porque vai ter força de lei. Me dê um exemplo, deixa eu entender melhor, Fabiano. Te dou um exemplo. Resolução do TSE 22.610/2007. Essa resolução 22.610/07 trata de quê? Perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Vamos estudar depois isso lá na frente. Perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Hoje o TSE entende o seguinte: se alguém é eleito vereador ou se alguém é eleito deputado federal ou estadual, não tem conversa. Em regra, o mandato pertence ao partido. Então, essa pessoa tem que ser fiel ao partido. Tem que ser fiel ao partido. Se ela mudar de partido sem ter uma justa causa, ela perde o mandato dela. Perde o mandato? O mandato fica com o partido, porque o mandato é do partido. Se ela falar assim, vou sair desse partido porque eu não estou gostando do que esses dirigentes estão fazendo aqui, não. Estou achando tudo uma cambada de pipi, e saiu. Estou me desfiliando hoje. Vai perder o mandato. Tem que ter uma justa causa. Lá no artigo 22A da Lei 9.096/95 é que estão relacionadas quais são as justas causas. Vamos analisar depois. Lá tem explicando. Primeira justa causa é essa, segunda é essa, terceira... Tem tudo explicadinho. A gente vai analisar depois. Mas o fato é que, meu amigo, se desfiliar do partido sem uma justa causa, perde o mandato. O mandato fica com o partido e o partido vai lá e dá o mandato para o suplente. Primeiro o suplente vai lá e exerce o cargo de vereador ou de deputado. Então essa resolução, ela é fonte primária. Por quê? Gente, quando o TSE disse que o mandato pertence ao partido, logo na sequência veio o STF e falou a mesma coisa. Concordo com o TSE, o mandato realmente pertence ao partido. Mas se o mandato pertence ao partido, como é que o partido vai requerer o mandato se a pessoa sair do partido? O que o STF e o TSE falaram? Entre aspas, né? Não sei como é que isso vai acontecer. Vocês aí que são do Congresso é que tem que criar uma lei dizendo qual vai ser o passo a passo que tem que ser seguido para o partido requerer o mandato do infiel, daquele que saiu do partido porque recebeu propostas ideológicas melhores lá fora. Então quem vai dizer isso é vocês do Congresso. Só que o Congresso é muito ocupado, não tem tempo para ficar criando stand de lei, né? E o tempo vai passando, o que o TSE fez? Enquanto o Congresso não criar essa lei, eu vou tratar do assunto por meio dessa resolução aqui. Porque o assunto não pode ficar parado, não.
Toda hora chega um partido aqui falando, TSE, o deputado saiu aqui do meu partido, eu quero o mandato dele. Como é que o TSE vai fazer? Se não tem uma lei falando. Como é que eu vou falar? Qual vai ser o passo a passo? Qual vai ser o processo? Então, o TSE foi lá e criou a resolução 22.610/2007, dizendo qual vai ser o passo a passo que o partido tem que observar para requerer o mandato eletivo daquele deputado ou vereador considerado infiel. Tá vendo? Então a resolução, gente, está substituindo a lei. Está substituindo a lei. Então, por isso é que nesse caso, ela tem caráter primário. Tem caráter primário nesse caso. Está substituindo a lei. Agora, cuidado. Nem toda resolução tem caráter primário. Não é toda resolução que tem caráter primário. É que eu te dei um exemplo, que em regra, resolução tem caráter secundário. Não, mas em prova, então, se vier uma questão objetiva, eu marco que tem caráter secundário. É isso? Isso. Marca que tem caráter secundário. Vier em prova, é isso que você tem que marcar. Agora, às vezes você está estudando para um cargo de analista. Para analista, pode cair uma questão discursiva sobre isso, como já caiu. Diferenciando a resolução como fonte primária e fonte secundária. Você tem que saber as duas coisas. Para facilitar a sua vida, eu separei aqui, ó, algumas características da resolução como fonte primária. Lá no material em PDF, material escrito, eu deixei lá detalhado, tá? Então, olha só. Resolução pode ser fonte primária? Pode. Em caráter excepcional, pode ser fonte primária. Quais são as características da resolução como fonte primária? Primeiro, possui força normativa de lei ordinária federal. É como se a resolução fosse uma lei ordinária federal. Ah, mas e se amanhã ou depois o Congresso criar uma lei tratando da perda do mandato eletivo por infidelidade? Qual vai prevalecer? A lei do Congresso ou a resolução do TSE? A resolução, então, vai ser revogada. Ela deixa de valer. Vai valer a lei. Tá bom? O conteúdo tem caráter geral e abstrato, inovando no ordenamento jurídico. Assim como a lei faz, inova no ordenamento jurídico, cria deveres, cria obrigações. Como fonte primária, ela pode. Diante da colisão entre o texto da resolução e o texto da lei, prevalece o segundo, ou seja, o texto da lei. Então, se a resolução está contrariando a lei, prevalece a lei e não a resolução. Em tese, possui vigência provisória, produzindo efeitos até que o Poder Legislativo crie a respectiva e necessária lei. Por que em tese? Eu digo em tese porque até hoje, desde 2007, o Congresso Nacional ainda não criou a lei que trata da perda do mandato eletivo. Olha só, mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, e não criou ainda. Então, em tese, é provisória, até o Congresso criar a lei. Pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF, porque tem a mesma força de uma lei. Então, se o TSE edita uma resolução, essa resolução aqui, por exemplo, um partido pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade no STF. STF, essa resolução é inconstitucional porque fere a Constituição. Isso aconteceu. O STF disse, essa resolução aqui não é inconstitucional. Em caráter excepcional, o TSE pode sim editar resoluções com força de lei, para suprir uma omissão do Congresso. Quando o Congresso criar a lei, tudo bem, a resolução deixa de valer. Mas por enquanto está valendo. O Congresso está omisso. Tá bom? Em virtude de inovar no ordenamento jurídico, deve observar o princípio da anualidade eleitoral quando alterar as regras do processo eleitoral. Então, que fique bem claro, viu? Resolução precisa respeitar o princípio da anualidade eleitoral, que nós vamos estudar depois? Depende. Depende. Se a resolução tiver caráter primário, precisa. Se tiver caráter secundário, não precisa. Então, caráter primário, precisa. Secundário, não precisa. Vamos complementar. Tá bom? Me explica um pouco melhor aí essa resolução como caráter secundário. Explico. Vamos lá. Resolução do TSE como fonte secundária. Gente, vou te dar um exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo de uma resolução do TSE que tem caráter secundário. Recentemente, o TSE editou a resolução 23.606, vou colocar aqui, depois você consulta lá. Resolução TSE 23.606/2019, tá?
O que essa resolução faz? Gente, a resolução, ela criou um calendário eleitoral. Cada lei tem data, tem prazo para uma coisa específica na eleição, não tem? Cada lei fala de uma coisa específica. Pois é. Aí veio o TSE e foi juntando todos os prazos importantes da lei de eleições, todos os prazos importantes do Código Eleitoral, todos os prazos importantes da lei de inelegibilidade, foi juntando e colocou tudo numa resolução. Então o TSE copiou os prazos mais importantes das leis e colocou numa resolução. E foi explicando para que serve aquilo ali. Gente, copiou da lei. Então isso é uma resolução que tem caráter secundário. Em nenhum momento o TSE substituiu a lei. Não, só copiou os prazos e explicou aqueles prazos. Então está explicando a lei. Então essa resolução, como a maioria delas, tem caráter secundário. Não tem caráter primário, é caráter secundário. Tá bom? Então, quais são as características da resolução como caráter secundário? Primeiro, não pode criar deveres e obrigações, nem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas da prevista em lei. Porque se uma resolução cria deveres, cria obrigações, então ela tem caráter primário, igual a resolução da infidelidade partidária, que é a 22.610. Aqui não. Aqui só explicou a lei, como é o caso dessa aqui, ó. Só explicou a lei. Então está abaixo da lei. Possui força de ato administrativo, portanto, é inferior à lei. É bem inferior à lei. Só explica o texto da lei, mais nada. Não pode criar deveres, não pode criar obrigações. Não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque antes da resolução contrariar a Constituição, e ser analisada pelo STF, ela tem que contrariar a lei, porque ela está explicando a lei. E se ela está contrariando a lei, eu não vou questionar, não é no STF. Eu vou questionar, é no TSE ou no TRE, não sei. Tá vendo? Porque eu só questiono no STF quando viola a Constituição. Só que como a resolução é fonte secundária, ela é feita para explicar a lei. Então, antes de violar a Constituição que está aqui em cima, ela viola a lei. Então, eu já paro por aqui, ó. Eu não mando para o STF. Tá bom? Não pode contrariar e nem substituir o texto da lei, porque é secundária. E não precisa... Aqui é importante, ó. Não precisa observar o princípio da anualidade eleitoral. Não precisa. Quando for fonte secundária, não precisa observar o princípio da anualidade eleitoral. Agora, quando for fonte primária, aí precisa. Quando for fonte primária, precisa respeitar a anualidade eleitoral. Tá bom? E essa resolução, ela está prevista onde? Essa como fonte secundária. Está prevista lá na lei 9.504/97, no artigo 105. Esse artigo 105, ele fala o seguinte, ó. Até o dia 5 de março do ano das eleições, o TSE, atendendo a um caráter regulamentar, olha o detalhe aqui, ó, sem restringir direitos ou estabelecer sanções diferentes das previstas em lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para a sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes do partido. Então o TSE pode editar resoluções, está aqui bem claro, só que essas resoluções aqui têm um prazo limite, que é 5 de março. Essas resoluções não podem restringir direitos, nem estabelecer punições, tá certo? E o TSE tem que ouvir, antes de editar a resolução, os partidos políticos, em audiência pública. Essas características aqui caem muito em prova. Estão lá na Lei 9.504/97. Fechou? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais, vai lá no material escrito depois e dá uma lida, viu? Deixei muito detalhado lá para você poder fazer a sua revisão. Combinado? Continuando a falar aí sobre as fontes do direito eleitoral, aí nós temos a doutrina, que é uma fonte secundária também. Doutrina nada mais é do que os livros dos estudiosos do direito. Os estudiosos do direito elaboram livros, criam livros, e quando a gente precisa, a gente vai lá e consulta os livros. Mas a gente só consulta o livro quando a lei não resolve. A gente vai lá e consulta o livro, né? Então, por isso que é fonte secundária. Só consultamos o livro quando a lei não resolve. Fonte secundária, doutrina. E temos ainda a jurisprudência. O que é a jurisprudência? Jurisprudência são as decisões de um TRE específico ou do TSE. Isso é jurisprudência. É um conjunto de decisões sobre o mesmo assunto. Então chega uma hora
que sempre que aquele assunto chega no tribunal, o tribunal fala o seguinte: vou decidir dessa maneira, decide assim, decide assim, decide assim, decide assim, decide assim. E aí vira jurisprudência. Já chegaram 428 processos falando da mesma coisa, em momentos diferentes. Todos foram decididos dessa mesma maneira. Isso é jurisprudência. É um conjunto de decisões, várias decisões no mesmo sentido, tratando do mesmo assunto. Vou te dar um exemplo. Vamos ver isso depois, tá? A lei das eleições fala que a pessoa que quer disputar um cargo eletivo, ela tem que protocolar na Justiça Eleitoral o seu requerimento de registro de candidatura. E ela tem que apresentar vários documentos. Entre esses documentos, ela tem que apresentar, por exemplo, certidões negativas, né? De que não teve condenação criminal na Justiça Federal, na Justiça Estadual, e por aí vai. Ela tem que apresentar esses documentos. Aí estamos numa eleição municipal. Você vê, aí estamos numa eleição municipal. E eu lá, né? 200 e tantos processos para analisar, aquela correria toda. Aí eu vi. Esse candidato coxinha aqui, ó, não apresentou as certidões. Juiz, não apresentou certidões. O juiz vai lá, indefiro o requerimento de registro. Só que antes do juiz indeferir o requerimento de registro, o juiz intima o candidato e fala: candidato, cadê as certidões, meu filho? Se você não apresentar em 3 dias, eu vou indeferir o seu requerimento. E nem assim o infeliz apresenta a certidão. O que o juiz faz? Indefere. Indeferido, rejeitado o seu requerimento. Aí o cara vai lá e recorre. Recorre falando o seguinte: TRE, tô recorrendo porque não deu tempo de eu juntar. Isso é uma coisa muito bestinha, né? Tô juntando agora pra você, ô TRE, pra você ver que eu tenho, eu esqueci mesmo e não deu tempo de eu juntar, tava muito corrido pra mim, fazendo campanha, não sei o quê. E o TRE vai aceitar aqueles documentos que foram juntados depois do prazo ou não? Dureza, viu? Isso aqui me deixa chateado, viu? Aí vem o TRE e diz: registro de candidatura, cargo de deputado estadual. A juntada posterior de documentação faltante em registro de candidatura é possível, enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que o juiz ou o tribunal tenha intimado o candidato para juntar e ele não tenha feito nada. Gente, que absurdo, né, cara? Mas essa é a jurisprudência do TSE. O TSE entende assim. Então pronto, vamos ter que respeitar. O TSE entende assim, ponto final. Então, se o processo estiver no juiz ou no TRE, a qualquer momento pode juntar documento. Não tem problema. Se já foi para o TSE, aí não tem como mais. O TSE é instância extraordinária. Aí já não pode mais. Enquanto estiver no juiz ou no TRE, pode juntar o documento. No mesmo juiz, dando prazo, o cara não juntando, depois do TRE ele pode juntar no recurso? Pode. E aí resolve a situação toda. Absurdo, né? Mas é a realidade. Tá bom? Então isso é uma jurisprudência. Então quando eu, analista, estiver fazendo minhas análises, prestando de conta, cara, eu tenho que analisar isso aqui. Porque senão eu perco tempo demais. Porque eu falo com o juiz, indefere tudo. O juiz vai e indefere. Aí todo mundo recorre, aí volta o processo de novo, fazer tudo de novo. Nossa, dá uma encheção de saco. Então eu tenho que conhecer a jurisprudência. Só que isso aqui tem tudo compilado lá nos arquivos, tá? A gente tem tudo organizadinho lá para consultar, não é coisa assim, não, que desespero, eu tenho que fazer isso tudo. Calma, não é coisa do planeta não, pode ficar tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Então essas são as fontes secundárias. Mas não acabou não. Para fechar com chave de ouro, vamos falar das consultas. Gente, o que é a consulta? Cara, a consulta é uma situação muito específica da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque os outros ramos do Poder Judiciário não tem isso. O Justiça do Trabalho não tem isso, o Justiça Federal não tem isso, o Justiça Militar não tem isso. Não tem isso não. Aqui é o seguinte, às vezes um deputado federal vai ler uma lei eleitoral e ele fica com dúvida. Ele vai lá e faz uma consulta para o TSE. TSE, o que quer dizer isso que está escrito aqui na lei? O TSE se reúne com seus 7 ministros e respondem para ele. Isso quer dizer isso, isso e isso. Trabalham como se fossem advogados. Isso é consulta. Então, na Justiça Eleitoral, nós temos as consultas. Aqui de cara eu já digo o seguinte. Quem pode responder consultas na Justiça Eleitoral é apenas TRE, qualquer TRE, ou TSE. Juiz eleitoral não pode responder consulta, viu? Juiz eleitoral não, isso cai muito em prova. Juiz eleitoral não responde consulta.
Quem responde é só o TSE ou os TREs, tá bom? Então, olha, o próprio artigo 23, inciso 10, ou melhor, inciso 12 do Código Eleitoral diz o seguinte, ó, compete ao TSE responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Tá vendo? Quem é que pode formular uma consulta perante o TSE? Primeiro, autoridade com jurisdição federal. Quem seria uma autoridade com jurisdição federal? Presidente da República, deputado federal, senador. Então estão aqui algumas autoridades com jurisdição federal, tá bom? Ou órgão nacional de partido. Diretório estadual não pode, diretório municipal não pode. Agora, o Diretório Nacional do PT, Diretório Nacional do PSL, beleza, podem formular consultas perante o TSE. Agora, artigo 30, inciso 8º do Código, diz que compete aos TREs também responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Quando a gente fala partido político aqui, seria, por exemplo, o diretório estadual do partido político X. Quem seria a autoridade pública? Aqui pode ser um deputado estadual. É uma autoridade que tem jurisdição no estado, né? Aqui pode ser um prefeito. O TSE já vem admitindo as consultas por prefeitos. Aqui pode ser, por exemplo, um deputado federal, porque quem pode mais, pode menos, né? Se o deputado federal pode formular perante o TSE, é lógico que ele também pode formular perante o TRE, óbvio, né? Pode ser um senador também, pode ser um governador de estado. Então, todos eles podem formular perante os TREs, tá bom? E aí, o TRE vai apresentar a resposta, simples assim. Mas como nós estamos aqui no direito eleitoral exemplificado, deixa eu te dar um exemplo, fica mais fácil aqui, ó. Gente, o que é uma consulta? Ó, eu peguei um exemplo aqui, bem recente, de uma consulta que foi feita ao TSE em 4 de junho de 2020. Foi feita pelo deputado Célio Studart Barbosa, que é deputado federal, tá? Com o advento da pandemia, o que aconteceu? Os deputados estavam em dúvida. Não é que essa confusão mundial toda aí, os deputados estavam em dúvida. Cara, como é que vai ser as convenções partidárias? A gente vai poder fazer isso virtual? Porque até então nunca tinham feito virtual. Vamos poder fazer virtual? Tem que ser presencial? Nós estamos em dúvida. E o TSE até agora não falou nada. Então esse deputado sentou e fez algumas perguntas que foram direcionadas para o TSE. O TSE se reuniu e respondeu. Então aqui ele fez 4 perguntas. Ó. Primeira pergunta. É possível a realização de convenções partidárias por meio eletrônico? Aí o TSE se reuniu e falou, sim, é possível. Se a resposta à questão anterior for positiva, quais seriam os requisitos técnicos mínimos para o sistema ser utilizado? Aí o TSE diz o seguinte, os requisitos são os mesmos que devem ser utilizados pelo mecanismo que você vai utilizar. Só isso que o TSE disse. Ou seja, se você vai utilizar o Zoom, você vai ter que seguir as regras do Zoom. Se você vai utilizar o Skype, tem que ser as regras do Skype. Vai utilizar o Meet, tem que ser as regras do Meet. Eu não vou mexer com isso, é vocês que resolvem. Então o TSE foi respondendo assim, tá bom? Aí o TSE não respondeu a letra C nem a letra D. Ele falou assim, não vou responder a C nem a D. Só respondo as 2 primeiras. Por quê? Porque isso aqui a gente vai normatizar posteriormente. Já é situação que pode se tornar concreta. As 2 últimas nós não vamos responder. Tá vendo? Então, eis um exemplo de consulta que foi feita por um deputado federal. Essa consulta poderia ter sido feita pelo presidente, por um senador. Essa consulta ao TSE poderia ter sido feita por um deputado estadual? Estadual não. Governador? Governador não. Prefeito? Prefeito não. Porque essas autoridades que eu mencionei só podem fazer consultas perante quem? Só podem fazer consultas perante o TRE e não perante o TSE. E aqui, ó,
eu trouxe algumas características das consultas. Lá no curso em PDF, material escrito, eu explico cada uma delas, tá? Detalhadamente. Depois você dá sua olhadinha lá. Primeiro, as consultas só podem ser respondidas pelo TSE ou pelos TRS. Então, ou TSE ou pelos TRS. Juiz eleitoral não pode responder consulta. As consultas não podem versar sobre casos concretos. Por isso que aqui está escrito em tese. Tá vendo aqui, ó? Em tese, em tese. Ou seja, não pode ser sobre caso concreto. Lembra aquela consulta que o deputado fez ali? Se o deputado falasse assim: TSE, o nosso partido PX está interessado em fazer convenção virtual, o TSE não iria responder. Porque aí ele está perguntando dele, do partido dele, o TSE não iria responder. Porque aí já não seria algo em tese, abstrato, no geral. Não. Aí ele está querendo resolver a situação dele. Aí não. O TSE não responderia. Então tem que ser em tese, não pode ser caso concreto. Por isso que ele falou assim: TSE, as eleições estão chegando, vai ser possível realizar convenção virtual? Não falou quem vai realizar, não citou nome de nenhum partido, de nenhum candidato, nada. Então foi em tese. Aí o TSE respondeu. Mas se fosse assim, o meu partido PX, já era. TSE não responderia. Então tem que ser em tese, não pode ser caso concreto. A princípio, as consultas possuem caráter vinculante. Gente, isso aqui já é novidade. Por quê? Porque olha só, até então, as consultas que eram respondidas pelo TSE, elas não tinham caráter vinculante. Ou seja, mesmo que o TSE dissesse assim, é possível fazer convenção virtual. Mesmo que o TSE dissesse isso, os juízes, por exemplo, podiam falar o contrário. Não teria problema. O juiz poderia falar o contrário. Ah, eu não aceito convenção virtual, não. Aí é lógico, se o juiz falasse que não ia aceitar, os partidos iam recorrer, ia chegar até o TSE e o TSE ia falar assim, vai aceitar sim e acabou. Iria prevalecer a vontade do TSE. Mas o juiz não era obrigado, ele não podia ser punido administrativamente por ter desrespeitado o TSE. Até então, não. Então as consultas não tinham caráter vinculante. Só que aí em 2018, cara, nós tivemos uma mudança na lei de introdução ao direito brasileiro. E aí, a lei 13.655 de 2018 acrescentou o artigo 30 lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a lei 4.657 de 42. Então hoje, essa lei diz o seguinte, no artigo 30, as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas e respostas a consultas, como é esse caso do TSE. Aí vem o parágrafo único que diz: os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão, até que no futuro venham revisar isso. Tá vendo? Então, se o TRE de Minas responde a uma consulta, todos os juízes do TRE de Minas estão obrigados a obedecer aquela orientação que foi dada pelo TRE de Minas ao responder a consulta. Todos. E os juízes de São Paulo? São Paulo não, só os de Minas. Agora, se a consulta foi respondida pelo TSE, aí todos os TREs do Brasil e todos os juízes eleitorais do Brasil têm que respeitar aquela orientação que foi dada pelo TSE na resposta à consulta. Não vi questão ainda sobre isso, que é muito recente. Mas a tendência é que as bancas cobrem que a partir de agora as consultas têm caráter vinculante. Estou acompanhando. Mas essa é a tendência. Por causa da lei, né? Se colocarem que não é vinculante, dá até para entrar com recurso. Porque a lei está bem clara aqui, que tem caráter vinculante. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Lá no material escrito eu explico com mais detalhes isso aí. Fechou? Iniciado o processo eleitoral, o processo eleitoral da disputa de eleições em si começa com as convenções partidárias. Então, a partir do momento que se inicia o prazo para a realização das convenções partidárias, as consultas não mais serão respondidas pelos tribunais eleitorais, pois aí
as dúvidas podem se transformar em processos judiciais, ou seja, demandas concretas. Porque se o processo eleitoral já está acontecendo, não tem que responder dúvida, não tem que responder a consulta. Aí acabou. Nesse período das eleições, o TSE e o TRE não respondem. Por quê? Porque se os partidos tiverem alguma dúvida, entra com ação judicial para resolver. E consulta não é passível de recurso. Por quê? Porque consulta gera uma orientação por parte do TRE. Gera apenas uma orientação. Então, não é passível de recurso. Ah, eu, deputado federal que formulei essa consulta e não concordo com a resposta. Não tem o que fazer. Não tem recurso para isso, não. Não tem recurso e ponto final. Tá bem? Então, esses são os primeiros pontos que eu gostaria de trazer para você sobre essa teoria geral do direito eleitoral. Tá certo? Lembre-se de que tem muitos detalhes aqui que eu aprofundei no material escrito, porque eu sei muito bem, quem está fazendo, por exemplo, analista, tem que aprofundar. Então, não vou aprofundar aqui, vou aprofundar lá no material escrito. Vai lá, dá uma consultada, aprofunda, para você chegar voando no dia da prova. Ah, estou esquecendo um detalhe importante aqui, viu? Se você chegou aqui no meio da aula, aqui embaixo tem um link para você clicar e se inscrever no nosso curso, do PDF, tá? Aproveita que nos próximos dias aí vai ter um preço especial para você se inscrever no curso Direito Eleitoral Exemplificado. Gente, ainda tem muitas aulas pela frente. Vá se programando aí para assistir a todas elas, sem exceção. Gostou da aula? Dá o seu joinha, coloca seus comentários aqui, curte e vou te pedir para compartilhar esse vídeo e esse curso com todas as pessoas que você conhece, que estão se preparando para concurso da Justiça Eleitoral, tá bom? Essa vai ser a sua forma de contribuir, de me retribuir por estar aqui, agarrado desde cedo, gravando essa aula para você. Combinado? Compartilhe em todos os grupos que você conhecer, porque isso vai fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais. E quanto mais o nosso canal crescer, mais conteúdo de qualidade e gratuito eu vou disponibilizar para todos vocês. Um grande abraço, a gente se vê na próxima aula. Até mais!